o Lar Adventista. Estamos finalizando o capítulo número 6, a grande decisão. Já lemos, já conversamos sobre qualidades de uma boa esposa, qualidades a serem buscadas num bom marido. Falamos sobre casamento feliz ou infeliz, em não ter pressa, nos fatores vitais na escolha. E agora, concluindo o capítulo, é mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo. Eu não tenho a menor dúvida. Nós nascemos com a tendência para fazer o que é errado. Nascemos pecadores, afastados de Deus. Por isso, é mais fácil para nós fazer o errado do que o certo. Mas não se engane e não se deixe enganar. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho a este mundo contaminado pelo pecado para mudar tudo isso e fazer com que a gente faça e viva o que é correto, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, o que é bom. A leitura diz assim: os casamentos planejados impulsiva e de forma egoísta não dão em geral bom resultado. Antes se demonstram lamentáveis fracassos. E é verdade. Tantos casamentos são desfeitos, tantos casamentos que eram para durar até a eternidade, pouco tempo depois da união matrimonial, discussão, briga e separação, causando dissabor ao lar, causando dor e sofrimento para filhos e pais. Ambas as partes sentem-se enganadas e de boa vontade desfariam aquilo que fizeram sob a paixão. Lembra que nós já conversamos? Paixão, amor não é o suficiente para um bom relacionamento conjugal. É necessário servir a Deus e ser uma bênção para a sociedade através dessa união. Portanto, quero dizer aqui para você que ainda não se casou, e para você que já é casado ou casada, é fácil cometer um erro, mais fácil do que corrigir o erro, mas não é impossível corrigir o erro. Por isso que Jesus veio, para corrigir o que estava errado em nosso mundo. Portanto, confie em Deus, confie em Jesus, busque a direção de Deus e já aproveito para lhe aconselhar um hino para se cantar nesta ocasião. Hino número 408, pesquisa aí, Novenário Adventista, abençoa este lar. É uma súplica, um clamor que Deus tem prazer em atender. Cante este hino, abençoa este lar. E para aqueles que ainda não se casaram, lembrem-se disso. Quem é casado, o casamento é para a vida toda, é para a eternidade. E em Deus, aquilo que é ruim pode se transformar em uma bênção. Veja a vida de José, por exemplo. E ele foi vendido pelos irmãos como escravo, se tornou um escravo no Egito, porém confiou em Deus, entregou sua vida para Deus, confiou plenamente a Deus a sua vida e obedeceu a Deus, o que o fez dele o segundo em autoridade no Egito. Salvou uma imensidade de pessoas. Portanto, se o seu casamento hoje está fracassado, não termine, busque a Deus e Deus pode transformar o que parece um fracasso em uma grande bênção para a sociedade, para a humanidade, fazendo do seu lar um lar que é a força da nação. É melhor romper um noivado imprudente. Conselhos do livro O Lar Adventista. Mesmo que tenhais chegado a um noivado sem pleno conhecimento do caráter da pessoa com quem vos pretendeis unir, lembre que o namoro é para conhecer o caráter.
Não penseis que o noivado constitua positiva necessidade de que pronuncieis o voto matrimonial e ligueis vossa vida a uma pessoa a quem não possais amar e respeitar. Perceba, é extremamente importante haver respeito. Respeito do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Amor sincero se submete e respeita as individualidades da pessoa. Os dois se casam para ser apenas um, é verdade. Porém, nós somos dois, temos individualidades, temos necessidades que precisamos de algum momento que nossa afeição, nossa dedicação a algo seja satisfatória e atendida. Então, lembre-se de respeitar a quem você quer se unir. Ellen White continua orientando. Sede muito cuidadosos quanto à maneira por que entrais em um noivado condicional. Noivado tem condições. Também pode terminar. Porém, é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que vos separardes depois, como fazem muitos. Como eu mencionei para vocês, existem muitas pessoas que casam e se separam, casam e se separam. Isso me faz lembrar do que Jesus Cristo falou a respeito da vida nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, que construiu a arca e preparou, tentou preparar a nação, o povo, para a maior catástrofe que ocorreu no nosso planeta. Nos tempos de Noé, as pessoas se davam em casamento, celebravam casamentos e desfaziam casamentos, celebravam novos casamentos, faziam novos casamentos e desfaziam casamentos. Jesus disse isso. E assim como foi no tempo de Noé, que as pessoas não se deram conta, a arca ficou pronta, as portas da arca estavam abertas, vários animais entraram amando de Deus, Noé e sua família entrou, a porta se fechou e veio o dilúvio, pondo fim a muita gente, quase toda a população. Só a família de Noé se preservou, porque foi fiel e leal e obediente a Deus. Ser fiel e leal e obediente a Deus pode ser a sua salvação, salvação do seu casamento e do meu casamento. Portanto, não entre num casamento se a pessoa com quem você noivou não serve a Deus. Saia dele. Poderás dizer, mas eu dei a minha palavra, deverei agora voltar atrás? Olha a resposta. Se fizestes uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios, retrata-a sem demora. Não perca seu tempo, acabe com isso, termine. E em humildade diante de Deus, arrepende-te da vaidade que te levou a dar a palavra tão precipitadamente. Honrar a Deus é muito melhor do que honrar a sua própria palavra. É bem verdade que a Bíblia nos ensina que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Mas como eu disse, nós nascemos com a tendência para fazer o que é errado. Nascemos pecadores, afastados de Deus. E somente Ele pode fazer com que o nosso sim seja correto e seja sim. Que o nosso não seja correto e seja não. Busque a direção de Deus para o seu lar. Já vimos as qualidades de um bom marido. Já vimos as qualidades de uma boa esposa. Siga essas orientações se você ainda não se casou. Muito melhor é retirar tal promessa no temor de Deus do que cumpri-la e desonrar assim teu Criador. A Bíblia diz, lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembre-se do teu Criador. Seja todo passo em direção ao casamento
caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura, tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Que bênção um cristão sincero. Seja um cristão sincero. Seja uma cristã sincera. Faça aquilo que Deus aprova. Pois aquilo que Deus uniu, homem nenhum consegue separar. Vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado pelos casamentos que Tu uniu. O meu é um deles. Do Elbert, da Rafaela, da Vanessa, do Ingson, de tantos outros. Eu creio, são casamentos que Tu uniu, que nada desfaça. Mas, ó Senhor, te suplico pelos jovens que ainda estão solteiros, namorando ou se comprometendo para um casamento, que seja algo que Tu abençoe, Pai, para que seja um casamento que fortifique a nação, que abençoe a sociedade, que abençoe pai, mãe e os próprios filhos. Uma honra e uma bênção vinda dos altos céus. Obrigado, Senhor, porque Tu e somente Tu podes transformar uma maldição em bênção. Transforma os casamentos para que sejam uma bênção, Senhor. E aqueles que estão dando esse passo, ajuda-os para serem também uma bênção. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.